Olá, pessoal, muito boa noite. Como vocês estão nesse dia? Essa chuvinha boa aqui em São Paulo. Estamos aqui no sábado à noite, dia 29 de outubro, para dar continuidade aos nossos estudos. Então já vamos chegando aí, pega seu papel e caneta, você que está anotando, você que está aí anotando na sua Bíblia, né, fazendo as anotações. Vai chegando, vai se assentando. Hoje no horário um pouquinho mais tarde, mas não poderia deixar de passar aqui para a gente continuar, né, dar continuidade nesse estudo que já estamos chegando ao final. Ontem era o dia do capítulo 28, eu não consegui vir aqui trazer para vocês, apesar de já ter lido, né, e deixado o estudo ali meio que encaminhado, mas devido à correria até dos bolos, vocês viram que eu postei nos stories, então acabou não dando para a gente fazer. E hoje também, né, devido à produtividade aqui do dia, entrega e tudo, e aí acabou ficando mais tarde. Eu falei, mas eu não posso deixar de dar continuidade, principalmente porque estamos no final e por conta da época que estamos vivendo. Então vocês vão ver que este capítulo, tanto 28 como 29, ele fala muito sobre a liderança de um país, sobre o governo, né? Como que funciona essa liderança sobre o povo, a exploração do povo pobre, como que é conduzido esse governo e quais são as consequências das atitudes. Então é muito peculiar, né, nessa época que nós estamos vivendo. Amanhã nós temos as eleições, então você que vai assistir depois essa live, né, gravada, de repente você já até efetuou ali o seu ato de cidadania, né, e já vai ter visto a live depois, mas que fique gravado no seu coração, independente, né, da sua forma de pensar, da sua forma de agir, de todos nós, como cidadãos brasileiros, tantos que moram aqui como os que estão fora, que também exercem, né, essa função, esse patriotismo de querer ir nas urnas e votar, né, mesmo estando fora, as pessoas têm esse direito, têm esse desejo, que é um direito que a gente conquistou. Então depois você vai estar assistindo e vai ficar como reflexão se você já tiver exercido esse seu direito e dever, né? Se você estiver vendo a live ao vivo ou assistir antes, fica para você repensar, né? Verificar certinho e ter a certeza da atitude que você vai tomar, para que depois você não venha ter essas consequências aqui, que a Bíblia é muito clara. Então não tinha como deixar da gente dar continuidade nesse estudo e deixar acumular esses capítulos, porque eles são muito pertinentes. Então hoje nós vamos falar do 28, que é referente a ontem, ao dia de ontem, e o 29, que é referente ao dia de hoje. A gente vai fazer essa junção dos dois capítulos de uma forma bem resumida, porque praticamente o foco dele é falar sobre a governabilidade de um povo, sobre a liderança, tá bom? Então vamos dar o início aqui. Governo e líderes de um povo. Eu coloquei nesse primeiro subtítulo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a pobreza e a conduta, né, de como o líder lida com o pobre. E vamos falar também um pouquinho sobre obediência, né, às leis, aos princípios de Deus e as consequências das pessoas egoístas que não pensam no próximo, e fazendo um paralelo com as pessoas honestas, aquelas que andam na lei, que conhecem a justiça e procuram sempre estar aprendendo, tá bom? Então, basicamente, vão ser aí esses 5 temas, tá? Sendo que o principal, que é o que ele dá mais foco, mais ênfase, é na parte do governo, tá? Então, ele começa assim: os maus fogem mesmo que ninguém os persiga. Aquela mania de perseguição, né? Vivem se escondendo. Mas o homem honesto é valente como um leão, ou seja, ele enfrenta de frente, ele é seguro, né? Então, quando a pessoa é má, quando ela está numa liderança e ela é má, ela tem mania de perseguição. Então, às vezes, o que nem é falado, ela julga já que falaram, que foi falado com aquela intenção, porque ela mesma se auto-persegue. Então, é aquela pessoa fraca, né? Ela vive fugindo. Mas o honesto não, ele é seguro, ele enfrenta tudo de frente, ele é forte como um leão. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, todos celebram, né? Mas quando o poder cai nas mãos do mal, o povo se esconde de medo. Até o semblante do povo muda, né? É um povo que vive escondendo porque tem medo. A gente vê aí nas guerras, a gente vê nessas distensões, a gente vê países que outrora eram ricos, produziam, né, estavam numa escala de ascensão e crescimento, e hoje foram tomados por outros tipos de poderes, poderes que não se importam. Na verdade, tem um discurso de pobre, né, que se importa com o pobre, que se importa com a população mais desfavorecida, só que não é mesmo a razão deles, a intenção deles.
Na verdade, a intenção deles é se enriquecer, é levar para o lado do egoísmo, do ego, né? E aí acaba acontecendo isso. Então, quando uma pessoa boa alcança o poder, todos festejam, mas quando cai na mão do ímpio ou dos maus, né, o povo se esconde de medo, porque é miséria, é fome, é guerra, então é muito complicado. Quando eles caem do poder, os maus, quando eles caem do poder, a quantidade de pessoas honestas aumenta ou se multiplica, na outra tradução traz se multiplica. Então você veja como é a importância, né? Quando o mal governa, o povo se esconde. Ao passo que quando eles saem do poder, a quantidade de pessoas honestas aumenta, se multiplica. As pessoas trabalham felizes, as pessoas têm liberdade de expressão, as pessoas estão ali frutificando e prosperando junto com a nação. Isso é bíblico, né? São conselhos que a própria Bíblia nos traz. Para quê? Para a gente aprender e aplicar, né? No nosso dia a dia. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ele se torna forte e firme, ou seja, estável. É um governo estável, um governo que cresce, né? Nós tivemos aí pandemia, você vê quantos países caíram, a economia está lá embaixo e não conseguiram se restabelecer ainda. Outros estão caminhando, outros já estão, né, melhor. O Brasil mesmo, a gente está numa condição, perto dos outros países, até que bem melhor, né? Você vai começar a procurar, assim, a parte de economia, ver os jornais, ver até a relação do nosso país, como que é noticiado lá fora, quando você vê os jornais lá de fora, então você vê que o Brasil está estável ou com um pequeno crescimento. Pode ser pequeno, mas conseguiu se restabelecer, se reerguer, né? Porque devido todo esse tempo, de 2 anos e pouquinho, né, com aquela história de fique em casa, foi bem complicado, né? Porque as pessoas ficando em casa ou não, nós tivemos, né, as percas. Muitas pessoas morreram, muitas foram embora, muitos adoeceram e se curaram, muitos se curaram mesmo sem a vacina. Depois nós tivemos a vacina. Então é muito complicado quando as pessoas só falam assim, ó, não tinha vacina, né? Realmente no início não tinha e nós nem sabíamos se ia ter vacina. Depois que foi se falando e levantando, né? Porque não conseguiam detectar o genoma do vírus, vocês lembram? Logo no início. Então eu falava assim, vai ter vacina, não vai ter vacina? Os cientistas procurando. E depois conseguiram detectar ali o genoma, tudo certinho, o que ia contra, né, para eliminar aquele vírus, foi quando se descobriram as vacinas e tal, e ainda estão em descobertas, né, porque foi feito um teste, outro teste, e assim foi. Depois foram descobrindo que umas podem para adolescente, outras mais para idosos, outras para bebê, e até hoje está em descoberta, né, tanto que a gente teve as fases, né, de vacinação. Mas no início foi muito complicado. E aí, olha, fica em casa. Como que fica em casa e as pessoas trabalham e produzem, e o homem do campo, né, que é da agricultura, da pecuária, que vem nosso alimento. Então foi algo que abalou o mundo todo, né? A liderança, os governos do mundo todo, querendo evitar um vírus que se propaga pelo ar, falando para as pessoas fiquem em casa. É igual aqueles filmes, né, que as pessoas tentam ficar fechada dentro de uma loja, dentro de um estabelecimento, mas o vírus está no ar, ele passa por baixo da porta, passa pela fechadura. Então, foi uma situação muito difícil e algumas nações nem conseguiram se reerguer ainda, né? Então a gente vê que isso é bíblico. Quando tem líderes inteligentes, sensatos, o governo é forte, é estável, é firme. Mas quando a nação é rebelde, a outra tradução fala quando a nação cai em pecado, muda de governo toda hora. Porque o povo é rebelde, né? Então o povo não aceita a direção, o povo não aceita a ordem, então um povo de rebeldia, como nos tempos antigos, quando tinha os juízes, os profetas, Deus falava com eles através do próprio profeta, do próprio juiz, era uma conversa tete a tete, né? Chamava eles em oração, chamava eles para o monte, revelava o que tinha que ser feito e aquela pessoa, ou sacerdote, passava para o povo. E eles começaram a invejar as nações, né? Então o povo de Deus tinha tudo, tinha o contato ali do justo juiz, né? Face a face, bem dizer assim, né? Praticamente, através de um líder. E eles começaram a invejar as outras nações. Nós queremos um rei, nós queremos alguém sobre nós. Porque eles têm rei, porque eles têm também outros líderes, os governos, né? E tudo, a cidade é organizada e cobra impostos, e a economia gira, né? E nós aqui nessa miséria e tal, e reclamando. Foi quando Deus falou, tá bom, é o que vocês querem, então vamos instituir um rei. E depois eles tiveram sérios problemas, né? Várias guerras, problema de reinado contra outro reinado e tomada de cidades e tal. Então, às vezes o povo perece
como diz no outro versículo, até por falta de conhecimento. E até hoje conosco é assim, né? A gente perece por falta de conhecimento. E lembrando que Deus está no controle de tudo. Lógico, Ele é o Criador, Ele está acima de toda autoridade, como a gente estudou, né, no capítulo anterior. É Ele que concede que aquela autoridade esteja ali, né, naquele cargo. Um estalar de dedos, Ele tira a pessoa, né? Ele é soberano. Só que Ele dá essa liberdade de escolha para nós. Então não adianta a gente também só colocar em Deus, ah, Deus vai fazer, ah, Deus vai olhar pelo pobre, Deus vai olhar a minha causa, né? Não tem como, porque assim, ele deu para nós a escolha. Vocês lembram lá na época de Jesus, quando tinha o ladrão que era para ser crucificado ou não, e Jesus. Mas aí caluniaram, falaram que ele falava em nome de Deus e não era, que ele se julgava filho de Deus e não era, e que ele queria colocar padrões novos, né? E ele pregava para o povo e muitas vezes parecia que era divergente, porque ele vinha com aquelas historinhas que eram pequenos exemplos, que são as parábolas. Então, quando as pessoas lançavam uma pergunta desafiadora para ele, ele vinha com uma historinha em contraponto. Aí ele falava assim: olha, deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar uma parábola, né? Parece aquelas pessoas mais antigas, os sábios, parentes nossos, né? Que falam, olha, eu vou te contar uma prosa, né? E aí dá aquele exemplo de vivência. E Jesus tinha a sabedoria do alto, né? Estando como homem, mas ele tinha os princípios da sabedoria. E nós já estudamos também que a sabedoria está desde o princípio, né? Ela é o próprio Deus, a fundadora de tudo, do universo. E quando ele ia contar as parábolas, muitas vezes ia contra. Porque aqueles escribas, aqueles fariseus, eles estudavam a palavra e era só a lei. E eles viam somente o lado deles. A palavra não tem dois lados, né? Ela é para os dois lados. Ela é única. Aquela verdade, aquela ordem, aquela lei, ela é única. Ela é para este lado ou para esse. Só que eles queriam favorecer somente do lado deles. E quando Jesus vinha com essas historinhas que eram exemplos, mas na verdade era toda a verdade que ele trazia ali, batia de frente. Ah, não, mas na lei está escrito tal coisa. O que você diz disso? Aí Jesus ia lá e falava assim, não, mas e aí, assim, 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 assim? O que você acha? Então jogava de volta para eles e aquilo ia criando, né, aquele impasse ali. E aí eles se viram que a autoridade deles já não estava mais como deveria ser. O povo ia começar a raciocinar, o povo ia começar a pensar. Mas espera aí, esse Jesus aí acho que tem razão, né, do que ele fala. E aí ia começar a ter aquele tipo de problema, contendas, porque eles não iam ser mais aquela autoridade máxima. Quando o povo pensa, quando o povo raciocina, ele sabe o que ele quer. Ele sabe qual é o melhor caminho. Agora, quando a pessoa é ali, ó, tapada, alienada, ela só segue aquele fluxo do que é falado, ela não consegue raciocinar. Você vê isso em empresas, você vê isso na família, você vê isso na escola. Por mais que não seja o pensamento de acordo com o seu, mas abra a mente para a possibilidade. Pelo menos você está abrindo, você deixa o outro falar e você fala, não, peraí, né? Tem pontos que eu concordo, tem pontos que eu não concordo, mas eu respeito. Mas quando a pessoa ela é assim, ela nem ouve. Ela é totalmente fechada, então ela nem consegue ouvir. E aquele povo conseguia ouvir. Jesus pregava no monte, né? Então a voz dele ia longe, multidões de 5, 10 mil pessoas. As pessoas começaram a raciocinar, começaram a ouvir, então aquilo começou a dar problema. E quando houve aquela injúria da crucificação, um pouquinho antes da crucificação, quando eles começaram a levantar falsos testemunhos e tudo, logicamente que já estava escrito. A história tinha que ser assim, vir o Salvador ao mundo, morrer da forma que morreu, deixar o ensinamento do jeito que deixou, a passagem ser curta ali, né? Tinha que ser assim, mas a escolha estava na mão do povo. E Deus é soberano, porque, embora o povo escolheu, a vontade dele foi feita através da escolha do povo. Você consegue entender? Então hoje nós temos em nossa mão o poder. Eu vou escolher o A, eu vou escolher o B. Só que tudo já está escrito. Já tem um plano totalmente transcrito. E na palavra diz, os meus planos não podem ser frustrados. Os meus planos são maiores que o seu. Eu mesmo sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Então o eu sou, o Todo-Poderoso, já tem um plano. Então não adianta a gente ficar se degladiando, a gente só perde tempo, entendeu? Negro contra branco, heterossexual como sexual, a mulher fraca, a mulher empoderada. Sabe essa história? Um de um lado, outro do outro, esse joguinho, só coloca o povo
Quanto mais intriga, melhor. Porque enquanto eles estão preocupados aqui na intriga, quem está lá em cima no poder continua lá. Que é o que eles querem, sem a gente pensar, sem a gente raciocinar. Aí a gente não mexe com eles. Eles estão lá em cima, estão lá no topo. Vocês viram que a gente leu na palavra, acho que foi anteontem, que o pobre e o rico foi Deus que os fez? Sempre vão existir, não existe diferença. Nós lemos esse versículo. Ele fez o rico e ele fez o pobre. Para Deus é tudo igual, porque para Deus o que importa é a alma. A diferença de ser rico e ser pobre é você desfrutar da vida abundante aqui na terra ou não. E é você que escolhe se você quer ser rico ou pobre. Você pode ter nascido rico e depois cair na pobreza por falta de discernimento. Você pode ter nascido numa família humilde, mais pobre financeiramente, poder aquisitivo, e você mudar a sua mentalidade, sair daquele meio que te fez, né, viver ali, nascer ali daquela forma, e você mudar em determinada época da sua vida, determinada instância. Você tem aquele insight e fala, não, eu vou fazer algo diferente, e eu conheço pessoas de sucesso, né? O sucesso deixa rastro, deixa trilha, eu vou seguir, né? Qual é esse poder da mente? O que é esse autoconhecimento? O que isso me traz? Vai na Bíblia, busca, vai em livros, vai na ciência e você começa a mudar. Então não é um destino, você nasceu pobre, vai morrer pobre, o outro nasceu miserável, vai morrer miserável, o outro mais ou menos classe média, alta, vai sempre aquele padrãozinho estável, que beleza, e o outro é rico, riquíssimo. Não, sempre vai existir, só que é você que escolhe onde você vai ficar. Então, quando a gente fica se degladiando enquanto povo, você não pensa. Então, você não se permite passar da pirâmide e ir crescendo. Você está sempre aqui embaixo, né? A gente aprende isso na escola, na história. Olha, tem os escravos, depois tem a outra classe mais acima, aí tem a igreja e depois tem lá em cima o topo, né? Então, sempre existiu essa hierarquia. E aí, onde você quer ficar? Sempre aqui na base? Sempre aqui trabalhando, pagando impostos caríssimos, porque é essa base grande que sustenta o topo, né? Que é o trabalhador, que paga o imposto, que paga os encargos, que come mal, que se sujeita a usar o que dá e vai se contenta ali. Não, pagando continha tá bom. Então, sempre vai pagar continha, porque a sua mente quer assim. Dando para mim pagar minha conta e comer, tá bom. Então, vai continuar assim. Até que você mude sua mentalidade e fala, não, eu quero pensar, quero raciocinar, e eu quero ser como uma pessoa grande. Por que ela e por que não eu? Porque grandes inventores, grandes pensadores, grandes criadores de grandes oportunidades, né? Têm o seu sucesso, têm sua visibilidade. Por que não eu? E aí você começa a raciocinar o que eu tenho que fazer. Tem que estudar, tem que me especializar. De repente eu estou pensando só em mim, não estou pensando no próximo. Porque se todos pensarem no próximo, todos serão os próximos que estarão sendo beneficiados. Então, quem está lá em cima não quer é que o povo se una, porque um povo unido vence, um governo justo avança, as pessoas não precisam se esconder. Quando o governo é justo, as pessoas honestas aumentam. Então o plano já está escrito, né? A gente sabe que independente de direita, de esquerda, de centrão, existe já a profecia para um governo único, para um governo mundial. Muitas pessoas falam da nova ordem mundial e muitas pessoas têm medo. Não, porque a nova ordem mundial, porque, nossa, sim, nós só não sabemos quando vai chegar, mas já está aí, né? Os bastidores do mundo já estão para isso, né? E aí você começa a ver assim pessoas falando em escassez, que o planeta vai acabar, que a água vai acabar, que a mata vai acabar, que a poluição. Gente, tudo isso é balela. Isso é para o povo ficar se degladiando. Sempre existiu calor, sempre existiu frio, sempre existiu chuva, sempre existiu queimadas. Isso é uma coisa assim, passa a estação, vem a outra e é consequência. Não, mas está derretendo a neve e vai inundar. Não tem como, não existe essa escassez no universo nem no planeta, tudo é controlado. O Senhor sustenta na mão direita e na mão esquerda dele, nos pilares. Nada vai sair do controle. A Terra não gira meio giro fora do eixo. Não tem como. Então, assim, tudo é controlado. Isso são pensamentos que, se a gente deixar levar e colocar na nossa mente, a gente vai ficar em pânico. Muitas pessoas nessa fase que nós passamos agora de 2 anos e meio, muitas, milhares morreram de pânico. Pessoas próximas a mim. O familiar falou, a pessoa tinha muito medo.
A pessoa ficou com falta de ar, de medo. A pessoa se internou e ficou com pânico. E aí colocaram lá o diagnóstico e pronto. Mas a pessoa morreu de infarto, a pessoa morreu de crise de ansiedade, que levou a um infarto, que levou a um mal súbito. Muitas e muitas pessoas. Elas ficaram tão em pânico. Eu cheguei a ver no mercado pessoas com álcool, espirrando álcool no produto, higienizando o produto para colocar no carrinho. Com luva e com aquela máscara a descartável e aquela de plástico por cima. E pessoas que fizeram isso e pegaram. E pessoas que não fizeram nada disso pegaram e se curaram. Outras tiveram que tomar vacina. Outras pegaram e ficaram imunes. Tomaram a vacina só para reforçar, mas na verdade já estavam com a doença. Né? São coisas que assim a vida toda a gente teve, mas depois desse processo ficaram alienadas. E isso foi um processo para nos alienar enquanto humanidade. Teria que ser embutido esse processo do fica em casa, do home office, do acesso à internet, a quantidade maior de pessoas possíveis. E como que ia ser feito isso num processo de história? Décadas. 2, 3 décadas. Em 2 anos a gente conseguiu reduzir aí que talvez os governos precisassem de 3 décadas, 20, 30 anos. E foi algo assim, vocês têm que se encaixar. O processo é esse. Está para acontecer. Vocês têm que se encaixar. Então vocês vão ser obrigados. Só quem não pensa que não vê. E aí quando você fala algo que é tão óbvio, a pessoa que está ali tão tapada, ela não consegue entender, ela se revolta. Ela não vê que ela está sendo manipulada por algo muito maior. E independente desse algo maior, está sob o controle da poderosa mão do eu sou. Então é isso que nós temos que entender, que a nossa consciência, a nossa mente, o nosso estado de ser, ele é superior a tudo isso. Se você pegar o planeta, a atmosfera, aquela camadinha azul linda que brilha quando você vê ali a foto da NASA, né? Tudo isso que acontece é dali para dentro. Os astronautas, os cientistas que estavam lá em órbita nesses 2 anos e pouco, não sofreram nada. Então lá não tem nada no vácuo do universo. É daqui para dentro. Deus está dentro da atmosfera, preso no planeta? O eu sou, o Criador, o universo, essa força que rege tudo, ele está dentro da camada da atmosfera? Ele não tem o controle do mar? Nós lemos aqui em Provérbios, é ele que delimita o mar. As águas não escorrem, elas não transbordam. É ele que delimita os montes, tudo, tudo. O homem tem a interferência? Tem, mas por permissão dele. Ele deu a permissão para o homem. Quando ele criou tudo, ele colocou o homem e falou, você vai ter domínio nos animais, domínio sobre as plantas, domínio sobre o abismo, que é o oceano, os animais do oceano, do campo. Você vai poder comer, matar para comer, plantar para comer, só não toca naquela árvore, né? Naquelas 2 árvores. E aí ele tocou em uma e aí ele tirou para que não tocasse nessa outra. Né? Muitos cientistas falam em sentido figurado. Os cristãos já têm analogia como algo mesmo físico, né? E não fictício. Independente disso, independente de você crer como uma força, como Deus, como algo maior, nós sabemos que existe esse algo maior. E ele está no controle. Então não tem como você falar, não, mas é o A, é o B, é a nova ordem mundial. Saiu da camada ali de ozônio do planeta, tudo está no controle de Deus. Até o homem querer explorar outros planetas está no controle de Deus. E essa capacidade mental, essa capacidade de desejar e conseguir, de visualizar, de ser futurista, de ter a imaginação, imagem mais ação, imaginação, foi ele que nos deu. E se esse moço, Elon Musk, tem essa ideia, e Deus permitir, ele vai. Ele vai para Marte, ele vai colonizar, vai levar seres humanos, porque essa capacidade foi Deus que nos deu. Então não é algo assim, ai meu Deus, que absurdo, e agora? Ah, ele é o anticristo. Se o Senhor permitir, ele vai até mais. Então você não tem que se assustar, porque está no controle. Agora cabe a nós exercer esse poder, né? Que a pessoa que tem o controle nos deu esse poder de escolha. E voltando na analogia de Jesus que eu falei, quando eles falaram, olha,
a gente tem um ladrão aqui para crucificar, porque era aquela época, eles faziam, né, esse ato, né, de crucificação. E tem Jesus aqui que estão falando, ele fala isso, ele fala aquilo, ele fala mentira, que ele é filho de Deus, ele prega, ele vai contra. O que eu faço? Eu lavo minhas mãos. O poderoso lá falou, né, Pilatos. E aí eles falaram, crucifica este e salva este. Então, era plano de Deus? Era. Mas o povo teve ali que colocar a sua vontade. O povo teve que exercer, porque depois, quando vem a consequência, você tem que saber que foi um ato seu. E você tem raciocínio para isso. Então, é a mesma coisa nós. Aqui tem a paga, né, das pessoas egoístas, dos honestos, o que vai acontecer com um, o que vai acontecer com o outro. Mas nós temos que saber que a nossa atitude é consciente, independente. A nação está dividida. Foi o que eu falei para vocês, os Estados Unidos também foi assim há 2 anos atrás. Praticamente meio a meio. Então não tem como agradar todo mundo. Metade vai ficar feliz, metade vai ficar triste. E depois, no próximo governo, a gente tenta trocar de novo e assim vai, como já foi tantas outras vezes, né? Às vezes o povo se ilude com aquela promessa e acredita na verdade, né? Você não pensa que está sendo iludido, você acredita. E depois, quando você vai ver, não é tudo aquilo. Por quê? Aquela pessoa não teve o caráter e o comprometimento de dar continuidade daquilo que ela prometeu e com a assessoria dela e tudo, né? As coisas vão mudando, as pessoas vão se corrompendo, muitas pessoas têm uma ideia distorcida de dinheiro. Ah, quem tem dinheiro compra tudo. Não. A pessoa que é mau caráter, ela utiliza o dinheiro para corroborar com as atitudes erradas dela. O dinheiro é muito bom, né? O dinheiro é uma energia de troca. A gente pode utilizar como moeda, pode utilizar como produto, pode utilizar como cédula de papel. Hoje a gente não usa mais papel. Então, assim, é a energia dessa troca. Você tem ali no banco, você transfere por um produto, né? Que nem eu tenho meus bolos. Eu entrego o bolo pro cliente, aquela expectativa, eu entrego o sonho, eu entrego aquela ideia que ele tanto planejou e vê ali, né? Recebendo numa caixa. Então, eu não entrego só massa, trigo e ovos. É um conjunto de coisas. E ele faz ali o pagamento para mim. Então, é uma troca. Isso é dinheiro. E a minha energia boa, né? Faz bem para ele, faz bem para mim. Com esse dinheiro que eu recebo, eu compro outras coisas. Então, é uma troca. Então, não pode misturar. Ah, a pessoa que tem dinheiro, ela compra isso, ela compra aquilo. Não. Ela se corrompe e utiliza meios, subterfúgios para corroborar com aquelas atitudes dela. Pode ser troca de favor, pode ser um emprego, pode ser uma casa, pode ser uma série de coisas, né? Não necessariamente só o dinheiro em si, tá bom? E aí, vamos dando continuidade aqui. Quando a nação é rebelde, o governo muda toda hora, porque a população, o povo não aceita, né? O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Então, quando a pessoa é cruel, ela estraçalha o povo, né? Ela espizinha o povo, porque é sem juízo. Mas aquele que não gosta do que é errado, né? Que abomina o que é desonestidade, governará por muito tempo, terá o seu governo ali por muito e muito tempo. Quem teme ao Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Então, muitas vezes a gente acha que até parece próximo, né? Parece próspero, mas depois vai cair na desgraça. No final a gente vai ver, né? O governo mau que domina um povo pobre é como um leão furioso ou um urso feroz. Ele quer destruir tudo. Ele é mau, então ele utiliza, né? Aquela bondade que fala que é pro pobre, mas na verdade ele vem furioso, como um urso feroz. É desonesto, mas fracassa. Aí aqui fala assim, ó, até de juiz a Bíblia fala. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. Tá vendo como que é isso que a gente falou agora? Não é tanto a quantia, né? É por quanto a pessoa se vende. E como a gente sabe que a lei da atração ela funciona a todo tempo, independente da gente saber ou não, utilizá-la ou não com a intenção, né? Com o raciocínio, essas pessoas elas estão sempre próximas de pessoas igual a ela. Então, a pessoa que é desonesta, que ela é corrompida, que ela tenta subornar, ela vai encontrar pessoas subornáveis.
E a gente sabe que na política o poder ele vai além de atacar a família, de atacar tudo. Então, assim, muitas pessoas chegam lá com boa intenção. Quando vê como funciona a máquina pública, olha, você tem que fazer isso para assinar aqui. Se você não fizer, e aí a pessoa acaba tendo já, ela já tem, né, a tendência a se corromper e ela acaba se deixando e corrompendo. Então, ou a pessoa que ela é muito correta, ela cai fora, ou ela acaba se corrompendo, né? Ou ela se complica, né? Como tantos e tantos a gente já viu. Do nada a pessoa morre. Do nada acontece um acidente no carro. Parece filme, né? Aí a vida imitando a arte. Ou a arte imitando a vida. Fica aí a incógnita, né? Do nada o avião cai. Do nada acontece algo trágico, né? Ou então execução mesmo, com finalmente ali. Então é uma série de coisas que a gente não consegue entender, porque nós estamos aqui, ó, na base, como eu falei para vocês. Então a gente tem que procurar alcançar novos voos, né? Ter essa parte da nossa liberdade, poder co-criar a nossa realidade e sempre em sintonia em vertical. A nossa consciência, né, com a nossa fonte, que é a consciência maior, porque nós somos ali uma fagulhinha, uma centelhinha, né, do grande eu sou, mas sem nos preocupar com o governo, com esses maldosos, com essa exploração, porque eles estão aqui, ó, dentro do planeta, abaixo da poderosa mão de Deus. Ele que comanda tudo, ele que fez tudo, chama as estrelas pelos próprios nomes, cuida das aves, cuida de todos os animais, né? Então a gente não tem que se preocupar. Tem muitas coisas que vão advir sim sobre nós, mas já é um plano, né? É um plano arquitetado, é o grande jogo da vida, onde existe um mentor que mentalizou tudo isso e colocou nós aqui para experimentar, para experienciar, para viver cada um pouquinho com a sua maneira ali e colocar também se expressar. Por isso que ele deu esse direito de escolha, né? Mas independente das escolhas, você escolhe aqui e já está traçado todo esse caminho. Se você escolher aqui, já está traçado todo esse caminho. É igual um videogame, quando você abre aquela portinha, tem toda uma jogada ali atrás. Aí você fala, não, mas e se eu fosse pelo outro caminho? Então você volta com o seu avatarzinho ali, entra pelo outro caminho, já tem também toda a sequência do jogo ali. Então tudo já está pré-determinado, né? E aí, continuando na parte do governo, já entrando agora também no capítulo 29, porque essa primeira parte a gente viu no 28, depois você confere aí na sua Bíblia. E aí no 29 ele fala assim: o homem que repreendido várias vezes endurece a cerviz, ou seja, teimoso, de repente será quebrantado e não haverá para ele remédio. Então, assim, quando vier a correção, não vai ter remédio, né? Aquela pessoa que é repreendida, a gente fala, até como a gente viu na última aula, o insensato está sempre voltando na insensatez, como o cachorro volta ao próprio vômito, né? Então, quando realmente ele for quebrantado, não vai ter remédio, não vai ter solução. Quando os justos dominam, o povo se alegra. Tá vendo como ele reafirma o que a gente viu no 28? Que há alegria, né? Mas quando domina o ímpio, o povo geme. No 28 falou que o povo se escondia, né? De medo. Então aqui fala o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem anda com as prostitutas perderá o bem. Então aqui de novo falando da mulher insensata que leva o homem ali a pecar e perder tudo que conquistou, né? Com a sua família. Então assim também é o governo. Então ele faz esse parâmetro, né? Muitas vezes a nação já até conseguiu ali se restabelecer, mas vem aquela pessoa que prostitui, né? Prostitui a lei, se desvia do caminho correto e aí perde os bens, perde tudo que tem, né? O rei sustém o seu país por meio da justiça. Ou seja, o governo, né, sustenta ali o seu povo por meio da justiça. Mas quem o carrega de impostos o destrói. Então aquele governo que ele geme, faz seu povo gemer, né, de tanta carga tributária, é aquilo que eu falei. A gente fica naquela base. Trabalha para pagar imposto para sustentar a máquina. Trabalha para pagar imposto para sustentar a máquina. Vocês lembram, antigamente não vinha discriminado na notinha do mercado os impostos. A gente sabia que ali tinha impostos embutidos, mas a gente não via. E de um tempo para cá, de uns anos já, vem no rodapé. Não sei se você costuma observar, mas eu sempre olho. Então você olha lá, vem impostos federais, impostos estaduais. É muita coisa. É muita coisa. Se você gastar, por exemplo, 150 no mercado, quase 50, quase um terço
é de impostos. Dependendo do tipo de mercadoria, dá até mais. Então você fala, nossa, não era para eu gastar 150, era para eu gastar 100, né? Então se você gasta 100 reais, era para você gastar aí na faixa de 60 e pouco a 70. Quase que 1/3 de imposto. Então aqui é bíblico. Quem carrega de impostos o seu povo o destrói. Aqui logo no início, depois a gente pula lá para o meinho do capítulo, ele fala assim, se um governante faz caso de palavras mentirosas, todos os seus servos serão ímpios. Olha aqui na Bíblia. Então quer dizer, o governante, ele gosta de falar mentira. Ele faz caso, ele faz questão. Então todos os servos, quer dizer, quem está ali ao redor dele, vão ser ímpios também, vão mentir também. Que é aquilo que a gente viu dos mexeriqueiros, fofoqueiros. Um fala e alimenta, o outro vai e escuta e fala e faz aquela corja toda. E aí até combinam entre si, olha, a gente vai falar isso, quando vier a gente vai falar aquilo, quando formos entrevistados vamos sustentar isso. Então eles combinam ali, aquela falsidade, aquela mentirada acaba sendo a verdade deles. E todos acabam sendo ímpios. Então por isso que é difícil, né? Como eu falei para vocês, às vezes a pessoa entra com boa intenção, né? Ali no cargo, um assessor mais baixo, vereador, ele entra com boa intenção, poxa, eu vou lutar pelo meu bairro, pela minha vila. Aí ele vai crescendo, aí ele vai, entra na Câmara, da Câmara, ele, eu vou tentar ser deputado, e aí vai subindo, aí ele vai vendo, o negócio aqui é mais embaixo, né? E aí assim, você se corrompe, você vai assinar, você vai dar a famosa canetada, senão você tá cortado, né? E aí ameaçam família e tudo, então é bem complicado. Aí ele vem aqui, fala um pouquinho da criança, dá mais uma reforçada naquilo que a gente falou da criança. A vara e a correção dão sabedoria, mas o menino mimado envergonha a sua mãe. Então aquele que tem de tudo acaba por envergonhar a sua mãe. E aí ele fala novamente, né, e adverte, corrige teu filho e você terá orgulho, dará alegria à tua alma. Você não vai ter dor de cabeça. Então se a gente pegar esse versículo, nossa, mas no meio aqui falando de governo, de liderança, então, mas se essa criança fosse corrigida desde o início, ela não seria esse governo corrupto de hoje. Ela não seria esse juiz corrupto de hoje. Esse senador corrupto. Esse deputado corrupto. Entendeu? Se essa criança não fosse essa criança mimada, que a mãe faz tudo o que quer, que não foi corrigida, então ela não dá alegria. Porque se essa que foi corrigida dá alegria e descanso à alma dos pais, dá orgulho, a que não foi corrigida, dá vergonha. E depois que ela já cresceu sem princípio, não tem mais o que fazer. Lembra que a gente estudou que é desde pequeno que você insere o ensinamento ali na mente da criança? Para que quando ela for mais velha, para que quando ela estiver moça, né, na idade da juventude, ela não se esqueça dos princípios? Então, se hoje a gente vê tanto descaso, tanta podridão, é porque não teve a criação. Então, esse versículo ele não está aqui por um acaso. Ele tem a precisão de estar aqui. Bem quando ele está falando da parte dos governadores. E aqui ele vai falando do pobre, da opressão dos pobres, né? Que aí a gente vai entrar nessa parte agora. Mas finalizando ainda a parte do governo aqui, de liderança, né? Que não teme ao Senhor. Ele fala, quem teme os homens cairá no laço. Mas quem confia no Senhor será posto em lugar seguro. Então não adianta você temer ao homem, é o que nós estávamos falando. Mas o governo A, o B, o centrão, o sei lá o que, a oposição. Não adianta você temer. Você tem que confiar no Senhor. Ele te colocará num lugar seguro. Nós não somos o nosso corpo físico, nós estamos numa experiência física, numa experiência humana, nós não somos essa carne. Então, quem você é? Quem é a sua essência? Quem é o eu sou em você? Você tem que confiar. Se você confiar nele, você estará seguro. Muitos buscam o favor do príncipe, né? Das pessoas importantes. Quando a gente fala príncipe, daqueles que se assentam à mesa, são os principais, filhos do rei, né? Então, muitos buscam o favor de pessoas importantes. Mas do Senhor vem o juízo de cada um. Então, o que acontece? O Senhor, ele dá o que cada um merece. O Senhor conhece nosso íntimo. O Senhor conhece aquilo que a gente pensa, aquilo que você, antes de falar, traz no seu coração.
Então não adianta você buscar favor e querer ali ficar lisonjeando. Tem até aqui um versículo que ele fala daqueles que ficam lisonjeando, se precipitam nas palavras, querem ali ficar elogiando demais, né? As pessoas que você julga importante, mas realmente quem dá o juiz, quem faz o juiz de cada um de nós é o Senhor. Ele conhece, né? E a abominação é aos justos o homem iníquo. Então, o homem justo, ele não tolera, né, o homem iníquo, o homem mau. Ele não tolera. Porém, o ímpio é que não tolera os caminhos retos. Então, é o oposto. Então, quando você vê uma pessoa justa, ela fala, não, eu não tolero isso. É errado, eu não aceito, né? Fica indignada. Mas, na verdade, a abominação e não tolerar para o ímpio são os caminhos corretos. Ele não aceita. Ele não pode nem ouvir falar de justiça, porque dá até arrepio. Porque ele está tão acostumado naquela lama, naquela sujeira, que ele não quer ouvir falar de caminhos de retidão. E aí a gente encerra essa parte das advertências ao governo e vamos entrar um pouquinho falando também, né, da exploração, mas mais com ênfase naquela população que precisa mais. A Bíblia fala os pobres. Um pobre que explora outro pobre é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Ou seja, você tá ali, você também precisa, né? Você também depende de favores, mas você quer explorar o coleguinha. Então você é como uma chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas, acaba com tudo. Você fica até sem alimento, porque colheitas na Bíblia fala muito sobre alimentos, sobre os cestos, alimentos. Então quer dizer, você quer explorar o que também é da mesma classe sua, o que trabalha do seu lado, o que estuda com você, o seu familiar, vocês estão ali na mesma base, né? Só que você quer explorar, você quer sempre tirar um proveito. Então você é como chuva que destrói tudo. Então às vezes a pessoa fica sem, mas você também fica sem. E aí ele fala assim, é melhor ser um pobre honesto, né? Que caminha na integridade, do que um rico desonesto. Não adianta você querer enriquecer. Nós já vimos isso também, quer dizer, isso aqui Salomão já está até reforçando. Você querer enriquecer de forma rápida e desonesta. Não adianta, né? Nem todos serão ricos. Muitos vão passar por essa vida sem riqueza, sem posse, né? Mas mantém ali sua integridade. E tem pessoas que vão passar nessa vida sem riquezas financeiras, vão ser pobres, mas são íntegras. Então a sua riqueza é interior, né? Ela não teve aquela mentalidade, ela não teve aquela vontade, veracidade de ir atrás de um sucesso financeiro, de buscar algo grandioso, mas ela é íntegra por dentro. Ela teve uma vida regrada, ela não quis explorar essa outra parte, mas Deus nos deu esse direito, né? De você ir atrás, de você galgar, de você ter essa prosperidade em mãos. Mas tem pessoas que não querem, não aceitam para ela. Nasceu daquele jeito, quer ficar daquele jeito, não tem problema nenhum. Só que nós vimos que é bíblico, o pobre sempre vai trabalhar para o rico, sempre vai existir o rico e o pobre. Se todos forem ricos e prósperos, não vai ter a pessoa para trabalhar para você, para fazer aquele serviço, para prestar aquele serviço. Mas você não pode explorá-la. Você pode ser uma pessoa que veio daquela classe social, melhorou de vida, hoje você emprega pessoas, né, de uma classe mais baixa e você quer que essa pessoa cresça junto com você. Então, conforme você vai galgando, você vai elevando essa pessoa, a não ser que ela não queira. Mas se ela fala, não, eu vi essa oportunidade de crescimento, eu quero. Olha, eu vou investir em você, eu vou te ajudar, vou te pagar um salário melhor, você vai estudar, você tem capacidade, a pessoa fala, eu quero. Então, ela vai evoluindo também. E aí, nisso, ela vai dando oportunidade para outra pessoa que estava ali, que era daquela classe anterior. Então, você cresce junto. Mas tem pessoas que não querem. Então, essas duas classes sempre vão existir, né? A gente tem que entender isso. E a riqueza não é para todos. Não são todos que querem. Tem pessoas que falam, não, eu não quero. Até mesmo por uma mentalidade que ela foi criada e ela não quer mudar. Ela fala, eu prefiro ser assim. Não tem problema nenhum. Contanto que ela mantenha a sua integridade. E assim, o rico também. Que ele enriqueça, que seja próximo, mas que ele seja íntegro, né? Que não seja na desonestidade. Quem fica rico, outro versículo, emprestando dinheiro a juros altos, explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Então a palavra fala que haverá, né, essa transferência de riquezas. Então a pessoa é rica, né? Quem é que empresta dinheiro a juros altos? Tem um nome, né? Vocês sabem. Quem é que explora, né? Empresta juros altos? Tanto pessoa física como grandes bancos, né?
E aí acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso. Então essa pessoa ela vai perder tudo uma hora. E acaba ficando, vai ser transferido para outras pessoas que são boas com os pobres. Porque Deus sabe que se cair na mão certa, vai ser distribuído e vai ter uma boa utilização. Mais do que aquela que explorava. Quem dá aos pobres não passará necessidade, tá vendo? Porque Deus protege a causa deles. Nós vimos no capítulo de anteontem que o Senhor julga, né? Ele fala, não fica maltratando um pobre e achando que ele não tem quem por ele no tribunal. Fala, ele é pobre mesmo, não tem noção, não tem advogado. Então não fica fazendo isso, porque é o Senhor que julga a causa dele. E ele vai te amaldiçoar, vocês lembram? Que a gente viu isso na última live anteontem. Então aqui ó, é o Senhor que faz a justiça do pobre. Então, quem dá aos pobres não passará necessidade. Mas quem finge que pobres não existem será muito amaldiçoado. Então, de novo, ele reforça, né? Então, a gente vê que tem essa importância, porque senão a Bíblia não traria e tantas vezes reforçaria essas advertências aí para nós. E agora a gente vem falar um pouquinho sobre a obediência, que ele fala assim, quem não respeita a lei de Deus está ao lado dos maus. Mas quem lhe obedece, né? Quem obedece a Deus, está contra eles, está contra os maus. Os maus não sabem o que é justiça, mas quem conhece a vontade do Senhor sabe de todas as coisas. Quem conhece a verdade, a vontade de Deus, tem conhecimento, porque tem sabedoria. Busca, mesmo que não saiba, mas busca entender. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para seus pais. Tá vendo como faz o link naquele versículo da criança? Então, se você ensina a criança desde cedo, você educa, você a corrige, você está criando um moço que vai ser inteligente, uma moça inteligente, que obedece à lei de Deus e não envergonha seus pais. Mas o que anda em más companhias envergonhará seus pais. Será a tristeza dos seus pais, né? As orações de quem não obedece às leis de Deus não serão ouvidas. Então, muitas pessoas clamam, tem aquela capa, né, de ovelhinha, de cordeiro, mas Deus conhece a intenção dos corações. Então, muitas vezes está dando tudo errado para ela, parece que a oração não passa do teto, mas é bíblico, o Senhor não vai ouvir. Ele não vai ouvir porque você não obedece. Você lê a Bíblia, você está aqui com a gente, você estuda, mas você não pratica. E às vezes são coisas tão simples, como eu compartilhei com vocês, né? A gente tá lendo aqui, tinha acontecido um fato comigo, eu li e eu tive que rebaixar ali minha guarda para obedecer. Porque eu tava lendo, senão eu teria sendo desonesta comigo mesmo e com Deus. Eu tô lendo, tá mandando fazer, eu tô estudando e não vou fazer. Então eu tive que me redimir. Então leia, aprenda, aplique. Não é difícil. É mais aquele hábito, né, de você falar, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Sempre foi assim, não vou mudar. Então é uma luta interna, é você com você mesmo, né? Às vezes a pessoa coloca tanta culpa no diabo, que o diabo tá lá no cantinho dele e fala, mas eu nem tô mexendo com você, você mesmo tá se desgraçando sozinho, eu nem me preocupo com você, você, pra mim, você já tá aí mesmo. Então é você com você mesmo, né? Não fica jogando a culpa no acaso, no além, no familiar, no trabalho. Você tem que mudar. Se você mudar, você muda a sua forma de ver as coisas, a sua percepção, muda suas atitudes, consequentemente você muda aí toda a sua rotina, toda a sua vida, né? Todos os seus hábitos, e aí seus dias começam a ser diferentes. E aí para finalizar, fechando aqui, as consequências, né, que traz para a pessoa egoísta e esse comparativo com a honestidade. O egoísta sempre causa problemas. Ele rouba o próprio pai e a própria mãe e acha que não é errado. Na verdade, ele é pior que um ladrão comum. A gente vê até mesmo na questão de vícios, né? Isso acontece muito. A pessoa, quando ela tá viciada, ela chega nesse extremo de pegar carteira, de pegar cartão, de pegar utensílios dentro de casa, ela não respeita, ela não honra os pais, né? Ela tá ali totalmente dopada por aquela substância, então ela ultrapassa a razão do senso, do que é correto, do que é justo. E ela fala, eu peguei do meu pai e da minha mãe, não é tão ruim assim. Então ela pensa, né, que não é errado, acha que não é errado. Na verdade, ela é pior que um ladrão, né? Então é pesado, bem pesado, mas está na Bíblia. É um conselho para que a gente não haja assim, né? Ele é ganancioso, só pensa em si, tem pressa de ficar rico, mas não percebe quando a pobreza está chegando.
e não ficará sem castigo. Então, às vezes a pessoa ela é tão cega por querer, né, aquela ânsia da riqueza, ela passa por cima de todos. Que nem eu falei, a riqueza é lícita, a riqueza é bíblica. O nosso Deus é poderoso, é riquíssimo. Ele tem para dar ouro, prata, né, virtude, vida eterna, vida com gozo, com paz, alegria, com bens. Quantas e quantas vezes eles entravam em guerra e ele falava, olha, toma tudo da cidade, pode pegar tudo, os pertence, até os servos, os animais, ouro, prata, vaso de barro, roupas. Já tinha certos povos que ele falava, olha, vocês não vão pegar nada, nem um potinho. E alguém ia lá e desobedecia e acabava sendo castigado. Então tem os porquês, né? Tem as explicações. Mas não é que você não possa ter, mas tem tudo um porquê. Então a prosperidade, a riqueza é para nós, mas não para você ficar ganancioso ao ponto de passar por cima do seu irmão, né? Quando a pobreza vier, você nem vai perceber quando ela estiver chegando, mas não ficará sem castigo. Ao passo que as pessoas honestas, né? Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Olha aí a advertência. Porque às vezes a pessoa honesta, ela cai no erro sem querer, pelaquela pessoa ardilosa, né? Por essa pessoa gananciosa, egoísta. Então ela leva o outro a errar. E a pessoa de inocente cai, né? Como Deus conhece a intenção, então ele fala, cairá na própria armadilha. Mas quem é correto será recompensado. Então se você caiu no engano sem querer, porque uma outra pessoa agiu assim com você será recompensado. Aguarde que a justiça será feita. Quem é honesto e cultiva a sua terra tem comida com fartura. Olha aí, tem prosperidade, tem segurança, tem a vida cheia de felicidade. Ele confia no Senhor, segue os ensinamentos dos sábios e terá sucesso. Olha que maravilha. Olha a promessa para quem anda nos caminhos, né? Para quem é correto. Então, por mais que a pessoa tenta te colocar numa armadilha, você será recompensado. Vai ter ali um momento que você vai ter a paga do Senhor. Se você cultiva a sua terra com honestidade, você vai ter fartura, segurança, vida cheia de alegria e felicidade. Anda nos caminhos do sábio. O que nós estamos fazendo aqui? Estudando. É a sabedoria, a gente está buscando conhecimento. Né? E quanto mais a gente busca, mais a gente aprende. Se a gente lê isso aqui, por exemplo, daqui 2, 3 dias, vão vir novos ensinamentos, porque a palavra se renova. A cada dia ela traz um ensinamento novo. E quando você segue esses princípios, quando você busca os ensinamentos do sábio, você terá sucesso. Olha que palavra maravilhosa, né? Sucesso. Como eu falei para vocês, o sucesso ele deixa rastros. Né? Quando você segue as pessoas de grande sucesso, o que ela fez? Quais são os princípios? Quais são os hábitos que ela adotou? Como é o dia a dia dela? Será que ela fica dormindo, igual aquele provérbio falou para nós? Igual a dobradiça de uma porta, que gira de um lado para o outro. Nheque, 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 nheque. Ela fica ali na cama girando de um lado para o outro. Igual uma porta em sua dobradiça e não sai do lugar. Será que essa pessoa acorda cedo? Será que ela é diligente? Cuidadosa, ela se esmera no que ela faz? Será que ela entrega mais do que lhe é pedido? Será que ela anda mais uma milha? Será que ela se importa com o que ela vai entregar para o próximo, para o seu próximo, o seu melhor, para que quando venha o retorno seja uma coisa automática? Quais são os passos dessa pessoa que tem sucesso? Aquela pessoa que no primeiro fracasso desiste? Quem desiste realmente é o fracassado. Quando algo dá errado na sua jornada e você insiste e as pessoas apontam o dedo, lá, sabia, vai tentar de novo. Você já não errou, fulano? Ah, não acredito. Na verdade, você está vendo ali que existe um querer, existe um algo precioso e você vai insistir até dar certo. Porque todo fracasso traz em si a semente equivalente daquele sucesso. Então, o fracasso não é você errar, não é você perder, não é você tentar e não conseguir. O fracasso é você desistir. O fato de você errar e continuar tentando, você está persistindo, você está sendo resiliente, você está indo em busca do seu sucesso. Thomas Edison, né, que foi o inventor da lâmpada, né, da eletricidade e tal, de uma das coisas que ele inventou, dizem que ele tentou mais de 10 mil vezes, né, pegar ali a eletricidade, colocar ali dentro daqueles fiozinhos e tal.
E eu tava lendo essa semana uma história dele, que quando ele ia na escola, só fazendo esse parênteses, né? Falar do sucesso. A uma determinada época, a mãe, ele chegou com um bilhete e falou: mãe, o professor pediu para dar esse bilhete para a senhora. Ele não sabia ler, ele estava em fase de alfabetização. Então ele pediu para entregar para a senhora. Ela abriu o bilhete, leu e falou para ele. Ele falou assim: o que está escrito, mãe? Ela falou: está escrito aqui que você é muito inteligente, que você é um gênio, que a escola não está equiparada para tratar pessoas como você e que a mamãe vai ter que tirar você da escola, que é melhor eu te alfabetizar em casa, porque a escola não está preparada para crianças como você. E assim ela fez. Ela tirou ele da escola, educou ele em casa, alfabetizou e ele virou quem ele virou, né? Gênio. E depois de muitos anos, né? Com o passar do tempo, tudo, procurando nos livros, a mãe dele tinha diário, ela descrevia tudo ali, então vários manuscritos, e ele achou esse bilhete e ele lembrou, porque o bilhete foi dado para ele, né? Então eu imagino que numa folha, as escritas ele lembrou, e agora ele já sabia ler. E quando ele leu o bilhete, estava escrito assim: Senhora fulana, o seu filho é um débil mental. Ele não tem capacidade para aprender e para acompanhar os estudos na nossa escola. Nós não temos lugar para ele, ele está expulso. Procure outra escola ou ensine ele mesmo em casa. Tipo assim, eu não lembro bem as palavras, mas bem forte assim, falando que ele era débil mental e não tinha como acompanhar os estudos. Então, a resiliência, a percepção, a perspicácia dessa mãe, essa mãe visionária, essa mãe futurista, essa mãe que utilizou a capacidade imaginativa dela. Graças a essa mãe, né, que talvez a história nem saiba o nome, vamos pesquisar, a gente vai atrás para saber, se você quiser saber os detalhes, mas ela enxergou no filho um potencial, ela leu aquele bilhete da forma que ela acreditava, ela colocou aquele princípio na mente dela e passou para o filho. E o filho acreditou naquilo e virou o que virou, né? Então, se não fosse essa mãe visionária e persistindo, nós não teríamos o Thomas Edison, não teríamos a invenção da lâmpada. Talvez a gente tivesse muitas décadas depois, né? Porque só ele tentou mais de 10.000 vezes, mas ele persistiu. Então, o fracasso não é quando você erra, quando você perde, mas quando você desiste. Se essa mãe realmente lesse aquele bilhete e deixasse aquelas palavras internalizar nela, talvez realmente ele seria mais um. Mas ela enxergou nele o potencial. Ela falou: não, então eu vou, né? Alfabetizou, ensinou e realmente viu que aquela escola era de fracos, não era para ele mesmo, porque ele era uma pessoa muito especial. Então que fique essa lição para nós, meus amados, que fique para você, que fique para mim, que a gente busque o nosso sucesso, a nossa riqueza, a nossa prosperidade nas mãos de quem tem para nos dar, na mão de quem criou tudo. Não ficar procurando migalhas na mão de governo, governador, né? Rei, militantes e sei lá eu, e ministros e tal. Aqui no Brasil é presidente, mas em outros lugares ministro, rei, governo. A gente não tem que esperar migalhas da mão deles. A gente tem que respeitar, porque são autoridades instituídas por Deus. A Bíblia fala: toda autoridade é constituída por Deus. Faraó foi muito ruim para o povo de Israel, lá no Egito. Só que quando o eu sou dizia para Moisés: você vai até o faraó, vai dizer isso, isso e isso. Moisés falava: o que é para eu dizer? Quem me enviou? Você vai dizer: o eu sou te enviou. Chegava lá, ele falava: olha, o eu sou me enviou a falar isso, isso, isso e isso. O que a palavra nos diz? Que o próprio Deus endurecia o coração do faraó quando Moisés estava a caminho. Então por que Deus mandava Moisés ir? Porque tinha um propósito para se cumprir, entendeu? Então, se aquilo realmente existiu na vida real, a gente quer acreditar que sim, amém, é uma lição para nós. Mas e se for fictício? Ai, Virgínia diz que a Bíblia é fictícia, é só uma historinha. Não tem problema, é uma historinha para a gente refletir também. Então não fica se apegando nessas picuinhas, tá bom? Tem pessoas que acreditam que Jesus esteve na Terra, tem pessoas que não acreditam. Mas aquela historinha serve de algum exemplo? Serve. Então você pega na historinha. Se você acredita que foi verdade, se apega também na verdade, amém? Tá bom? Mas pega de exemplo para você, porque você vê que os exemplos são sempre os mesmos e sempre se cumpre. Então o próprio Deus que manda você ir é o próprio Deus que abre o caminho. E quando não é para você aquela portinha do videogame,
ele fecha o caminho, tá? Muitas vezes o faraó falava que sim, dava resposta favorável a Moisés que sim, e depois ele mudava de ideia, porque o próprio Deus já tinha feito todo o processo. Na verdade, se vocês forem estudar a história de Moisés, que é linda, 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 um dia a gente vai fazer um estudo só sobre a história de Moisés. Ele deu o decreto para matar todos os primogênitos, porque ele sabia que estava para nascer um libertador. Ele falou, então eu não sei quem é. É muita gente, o povo hebreu se multiplicava igual formiga, né? Era a bênção de Deus, da prosperidade, da multiplicação, da procriação, né? Então eles tinham muitos filhos e filhos e filhos. E ele falou, bom, como eu não sei quem é, então a gente mata de 0 a 2 anos, que aí eu já faço uma limpa. Então se ele já tinha nascido, se está para nascer, se está para nascer agora, mata todo mundo. Era a proposta de Deus. Ele fez o decreto. Ele criou no palácio, com todas as regalias, com tudo de melhor, com vestes de linho, ouro fino, o próprio libertador de Israel. Como filho, como legítimo, como neto, né? Filho da filha. Porque a filha encontrou ele no rio e pediu para criá-lo. E ele não pôde falar não para a filha. Ele poderia ter falado, eu sou o faraó, eu sou o rei, eu não mandei matar todos os meninos. Esse é mais um. Tem abaixo de 2 anos? Tem, é um bebê. Então, pai, mas eu quero. Não, é minha ordem. Então, quer dizer, ele deu uma ordem, quando foi para ele recuar, ele recuou sob a poderosa mão de Deus. Ele mesmo criou aquela pessoa que ele queria matar, né? E depois, mais para frente, esse mesmo Moisés foi o libertador do povo, ia falar com ele e ele não teve misericórdia, né? Ele não queria voltar atrás. Por quê? O endurecimento foi pelas mãos do Senhor. Então, que você busque isso, que você busque meditar nessa palavra. Falamos de muitas coisas aqui que nem estavam no script de falar, porque quando a gente se prepara, quando a gente estuda, a gente vem com um roteiro. Mas quando você está ali em sintonia, né, com o seu outro eu, com a própria consciência, e a gente pede para ser usado, como eu sempre peço para ser usada, e aí às vezes ele fala, né? Então depois que eu termino, eu assisto. E aí eu absorvo tudo e aprendo de novo. De novo, de novo, de novo. Porque há poder na repetição. Então que você possa ouvir, que você possa refletir, que você não veja a Virgínia enquanto físico humano, mas que você pegue a essência da palavra. Porque é isso que importa. Esse é meu intuito aqui, dos estudos, da gente compartilhar. É a gente sentir o que a consciência maior tem para nos trazer. O que o eu sou quer nos dizer, né? Enquanto pai, enquanto criador, enquanto tudo e todo que ele é, o que ele tem para nos ensinar? À luz da Bíblia, que a cada dia se renova essa palavra. Então que fique com vocês esse capítulo 28 e 29. Nós não acreditamos em coincidência, porque se você acredita em coincidência, você está dando a glória para o acaso de algo que está sob o controle. Tudo é sob o controle. Então não existe sorte, não existe azar, não existe coincidência, nem milagres. Mas aí a gente já vai entrar numa outra esfera. Mas se você for ver, nem milagres, porque tudo está no controle dele. Então foi algo oportuno que ele teve a oportunidade de mostrar algo ali, né? E que você, com a sua mente, com o poder que você tem, você cocriou aquela existência. Então tudo é pelo poder dele. Então que você tenha essa noção, que você busque esse conhecimento, não precisa aceitar tudo que eu falo, mas pensa, abre a sua mente, tenha um senso crítico, né? Ela disse isso, mas com base aonde? Deixa eu pesquisar. Mas eu penso assim. Mas nossa, que interessante, outra forma de pensar. À luz da Bíblia, mas a Bíblia está realmente vendo isso? É 28, 29, versículo tal. Então você vai e procura entender. Nisso você já está fazendo o exercício do estudo. É essa o verdadeiro intuito. Te levar a refletir, a pensar, a raciocinar. Então que você tenha esse espírito de aprendizagem, essa sede da sabedoria, do conhecimento. E assim a gente vai avançando um pouquinho a cada dia. Tá bom, meus amados? Muito feliz em compartilhar com vocês. Um pouquinho mais tarde por conta de toda a produção aqui. Mas amanhã a gente vem para o capítulo 30. Amanhã são palavras de Agur. É um capítulo diferente. Até agora a gente estava estudando Provérbios de Salomão. Salomão dando ensinamento para seu filho. Amanhã a gente vem falar sobre Agur. Então é uma palavra de uma outra pessoa e vamos ver que conselhos, né, esse Agur tem para nós. E na segunda-feira a gente encerra esse livro maravilhoso de Provérbios com o Provérbio 31, tá bom? Então um grande beijo, fique com Deus e até amanhã.